Dando continuidade, né, ao estudo desses enantiômeros, tá? Esses dois compostozinhos que eu mostrei para vocês são absolutamente diferentes no espaço. Não é? Mas quando eu penso, não é, em compostos que são diferentes, não é, que tipos de propriedades eu poderia de cara comparar entre eles? Ao analisar esse parzinho de enantiômeros, eu posso pensar, por exemplo, em temperaturas de fusão e ebulição. Já que esses dois compostos são diferentes no espaço, eu espero que eles tenham propriedades físico-químicas diferentes. Eu espero que o isômero A e o isômero B, eles tenham diferentes temperaturas de fusão e ebulição, certo? Certo, eu espero, mas eles não têm. Não é? Por que eles não têm? Porque essas propriedades elas dependem da intensidade das interações intermoleculares, que no caso, para esses dois isômeros, é a mesma. Ou seja, temperatura de fusão e temperatura de ebulição desses isômeros são absolutamente iguais. Solubilidade, né, desses isômeros em solventes, né, aquirais, solventes comuns, é absolutamente a mesma densidade, índice de refração, ou seja, não é, esses isômeros, não é, espaciais do tipo enantiômeros, eles apresentam quase todas as propriedades físico-químicas iguais. Ou seja, se eu tenho esses dois isômeros em uma solução, não é nada fácil enxergar que ali dentro existem moléculas que são diferentes, tá bom? Então, uma das ferramentas, ou a ferramenta mais adequada para que a gente enxergue ali a presença de moléculas diferentes, não é interagir esses compostos com a luz polarizada. Por isso que é chamada de isomeria óptica. Não é? A luz ela serve como um instrumento de diferenciação. Ela vai ser utilizada como ferramenta para que eu compreenda que A e B não seriam os mesmos compostos. Tá bom? Então vamos falar um pouquinho agora, não é, de como esses compostos interagem com a luz, o que nós vamos enxergar, não é, quando isso for elaborado, quando for experimentado, tá bom? Então vamos falar um pouquinho, não é, da luz em si. Ok? A luz é para a gente uma onda eletromagnética, a gente já estuda muito na física. Não é? Ela é uma onda eletromagnética, vocês estudam, né, o espectro e tudo mais. Ela é uma onda eletromagnética composta por um plano, por um campo, né, magnético e um campo elétrico, faz todo sentido, por isso que é chamado de onda eletromagnética, e um campo elétrico se propagando, propagando no mesmo sentido, e direção, tá? Mesmo sentido e direção, nesse caso, de forma ortogonal. De forma ortogonal. Ok? Claro que um em relação ao outro, não é? Então, uma onda eletromagnética, ela se propaga no espaço. Então, nós temos aqui Z, X, e eu vou colocar aqui, nossa, essa eu errei feio, né? Eu vou colocar aqui o eixo Y, tá ok? Então, um campo né, magnético e um campo elétrico se propagando de forma ortogonal, um em relação ao outro. O que isso quer dizer? Que no plano ZX, né, eu vou ter, por exemplo, o campo elétrico oscilante, tá bom? Esses campos oscilam. E no eixo XY, não é? Formando aqui um ângulo de 90 graus, ok? Nós vamos ter também um outro campo, que é o campo, magnético, tá? Então nós temos aqui o campo magnético e o campo, não é, elétrico
se propagando um em relação ao outro, né, de forma ortogonal, formando entre si aqui, portanto, um ângulo de 90 graus, tá bom? Nós vamos representar só um desses planos a fim de facilitar a nossa vida, mas sempre um está associado ao outro, tá? Então essas ondas eletromagnéticas, né, na física e também, claro, na química, né, nós vamos representá-las muitas vezes, né, por um único campo oscilante. Né? E essa onda, ela transporta ali energia, sabemos disso, né? Calculamos a energia do fóton pelo HF, H constante de Planck, né? 6,63 vezes 10 a menos 34 Joule/segundo. Né? Calculamos aqui a constante de Planck versus a frequência dessa onda eletromagnética. Né? E ela carrega algumas características, ok? Aqui nós temos o comprimento de onda, que é a distância entre, né, duas cristas, ou a distância entre dois valos, tá bom? Então nós temos aqui o comprimento de onda e nós temos também a frequência associada a essa onda. A frequência está relacionada ao número de oscilações que essa onda faz por segundo, tá? Então, o que nós vamos fazer, não é, a partir de agora é interagir esses isômeros A e B com essa luz que é incidida sobre eles, tá bom? Mas para que eu enxergue a interação, eu obrigatoriamente, antes de mais nada, vou ter que pegar essas ondas eletromagnéticas, né, que se propagam de uma fonte qualquer, e eu vou ter que filtrá-las, tá bom? Então, a luz em si, não é? Ela é composta por um campo elétrico, um campo magnético, se propagando de forma ali ortogonal, ok? Os dois oscilam, formando entre si um ângulo de 90 graus, tá? Comprimento de onda e frequência são propriedades importantes, né, das ondas, e já sabemos que as ondas eletromagnéticas, elas transportam energia, tá bom? Isso aqui é trabalhado, muito bem trabalhado dentro da química, quando nós estudamos, né, o modelo atômico de Bohr, não é? Principalmente, que a gente fala das transições eletrônicas, não é? Das energias dos fótons, não é? E a física também, né, estuda isso aqui de forma fenomenal. Então, já sabemos o que é a luz, o que é a onda eletromagnética, agora vamos para dentro da isomeria e vamos aplicar, não é, esses conhecimentos que a gente acabou de obter aqui. Tá bom? Então, o que nós obrigatoriamente, né, vamos fazer? Como usamos a luz para que ela seja um instrumento de análise dessas estruturas que são diferentes no espaço? Então, nós temos aqui, ó, não é? Uma fonte qualquer, ok? De luz, uma lâmpadazinha, não é? Essa lâmpadazinha, ela irradia luz em todas as direções do espaço, não é? Então, aqui, ó, ela irradia luz em todas as direções do espaço. Se eu pegar, né, um feixe, se eu pegar um feixezinho, né, dessa luz, né, eu vou observar que o único feixezinho dessa luz, ele vai apresentar, né, infinitos planos de propagação, né, do campo elétrico e, portanto, do campo, né, magnético a ele associado. Então, essa luz, né, que apresenta infinitos planos de propagação, ela é dita luz não polarizada, tá? Então, nós temos, por exemplo, né, essa representação, aqui é muito usual, para mostrar que a luz não é polarizada. Luz, né, não polarizada. Ou seja, ela tem infinitos polarizada. Não é? Ela tem infinitos planos de propagação no espaço. E o que nós vamos fazer aqui? Para a gente interagir a luz com um composto orgânico e enxergar, não é, essa interação, essa luz ela precisa ser polarizada. E o que é uma luz polarizada? Não é? É uma luz, não é, que passou por um polarizador e foi filtrada. Tá? Então eu tenho, não é, um feixe de uma luz que se propaga em todas as direções do espaço e eu vou aqui pegar esse feixe luminoso, eu vou pegar esse feixe luminoso e eu vou passá-lo em um polarizador. Um polarizador, ele é um filtro que só permite a passagem de um único plano
de propagação. Então, eu vou usar aqui um polarizador vertical, tá bom? Então, esse polarizador vertical, ele só vai permitir a passagem de planos, tá, de propagação que forem verticais. Então, a luz vai ser incidida nesse polarizador. Esse polarizador funciona como se fosse uma grade. Ele filtra alguns planos e permite a passagem de outros. Tá? Então, imaginem que eu tenha tá, uma grade assim, ó, vertical. Então, se vier um plano de propagação, né, na horizontal, esse plano fica retido pelo meu polarizador, que é um filtro. Se eu tiver um plano propagando na diagonal, ele não passa pelo polarizador. Mas se eu tiver um plano passando na vertical, ele passa pelo polarizador. Então, esse polarizador ele filtra um único plano de propagação no espaço. Então, essa luz, né, que atravessa essa luz, essa onda eletromagnética que propaga, né, no espaço e atravessa o meu polarizador, ela é dita luz polarizada. Essa luz polarizada, ela só tem um plano de propagação. Só um plano, não é, de propagação no espaço. Ok? Só um planozinho no espaço. E essa, não é, luz polarizada, ela vai ser representada assim para a gente. Se o meu polarizador é vertical, não é, só essa onda eletromagnética com esse plano de propagação atravessou. Então, nós vamos obrigatoriamente trabalhar com a luz polarizada para que a gente enxergue qualquer tipo de interação. Por quê? Faz todo sentido, gente. Porque se eu tiver infinitos planos de propagação, qualquer interação desses planos com um composto orgânico jamais vai poder ser observada, não é verdade? Agora, se eu tenho um único plano de propagação no espaço, qualquer interferência sobre esse plano é facilmente detectada, é facilmente observada, tá bom? Então, a gente vai obrigatoriamente, não é, polarizar a luz, não é, e vamos usar essa luz polarizada para que a interação com o composto orgânico seja enxergada, tá? Então, eu tenho um aparelho que faz essa polarização que é chamado polarizador, tá? Então, nós vamos pegar essa luz polarizada, nós vamos incidir, né, sobre um composto orgânico e enxergar a interação dele com a luz. Se esse isômero com a luz interagir, ele é chamado de opticamente ativo, tá bom? Então, dentro de um parzinho de enantiômeros, composto A e composto B, esses dois isômeros, eles são opticamente ativos. Isso quer dizer que eles vão interagir com a luz polarizada, mas eles vão interagir com a luz polarizada de forma diferente, tá bom? E isso, portanto, permite enxergar que essas moléculas são distintas, já que a grande maioria das propriedades que elas apresentam são absolutamente iguais, tá? Então, a luz polarizada é a luz que vai nos interessar. Agora, o que nós vamos observar se o composto interagir com a luz polarizada? É o que a gente vai falar exatamente agora, tá bom? Então, vou apagar esse esqueminha aqui para que a gente possa rabiscar, não é? Então, esses desenhos, não é, são bem legais, são muito importantes, não é? E desenhá-los aqui, não é, ao mesmo tempo que a gente explica, é um pouquinho, não é, difícil, não é? Voltei. Então, vamos lá. Aqui, ó. Eu vou ter a luz polarizada. Eu vou ter aqui a luz polarizada, né, que é a luz que apresenta um único plano de propagação no espaço, que foi obtida a partir de um polarizador. Não é? Na física vocês vão estudar muito lentes polarizadas. Não é? A gente fala muito de lente polarizada quando estuda, né, óptica na física, e aí vocês vão falar, né, dessas lentes que são mais caras, o que é um polarizador, que é o filtro. Não é? Então, a sobreposição de planos, não é? Pode impossibilitar a passagem de luz. A física trabalha com isso perfeitamente.
Mas o que nós vamos pegar? Nós vamos pegar essa luz polarizada e nós vamos direcionar essa luz polarizada em uma amostra na qual o meu composto orgânico está presente, tá bom? Então, nós vamos pegar esse composto orgânico e nós vamos aqui, não é? Incidir a luz polarizada sobre ele. Então, eu vou colocar o meu composto orgânico, não é? Numa solução, vou dissolvê-lo, tá? De tal forma que eu tenha ali um solvente que não interaja com a luz, só o meu composto orgânico. Então, nós vamos ter aqui, ó, o isômero A e o isômero B, ok? Então, a princípio, nós temos misturas enantiomericamente puras, tá bom? Isso quer dizer, eu tenho uma solução, né, enantiomericamente pura. Então, isso quer dizer que eu só tenho um isômero dissolvido, tá? Então, uma solução ou soluções enantiomericamente puras. Enantiomericamente puras. Ok? É até estranho, né? Falar em solução pura. A gente conflita conceito aqui. Mas uma solução enantiomericamente pura é uma solução na qual eu só tenho um isômero ali dissolvido. Então eu tenho A e tenho B. Então eu vou pegar essa luz polarizada e eu vou incidir numa solução na qual eu só tenho A ou só tenho B. Se o meu isômero A, não é? Interage com a luz e se o meu isômero B interagem com a luz, eles têm uma capacidade fantástica de provocar uma rotação no plano de propagação dessa luz. Ou seja, não é? O meu isômero se interage não é? Com a luz polarizada, ele é capaz de rotacionar o seu plano de propagação, fazendo com que ele ultrapasse aquela minha amostra e tenha uma rotação, não é? Nesse ângulo de propagação. E isso pode ser facilmente, né, identificado num experimento. Então, se o meu composto é opticamente ativo, A e B, nós vamos observar exatamente essa rotação. De tal forma que nós vamos ter isso aqui, ó. Presta atenção. Aqui, ó. Aqui, né, é o meu eixo vertical. Se o meu composto A interage com a luz, ele pode provocar exatamente o que eu estou enxergando. Eu faço a leitura nessa parte superior, tá? Então, eu estou observando aqui, ó, nesse quadrante, tá? No quadrante da direita aqui, ó. O que eu estou observando é que o meu composto A interagiu com a luz polarizada porque ele fez com que esse plano de propagação fosse rotacionado para a direita com um ângulo aqui que nós vamos chamar de ângulo alfa, tá bom? Essa é uma possibilidade, ok? E eu tenho a possibilidade também de incidir essa luz polarizada na solução na qual eu tenho B e observar a interação de B de tal forma que aqui, eu tive uma rotação no plano de propagação dessa onda, nesse caso, para a esquerda. Eu faço sempre a leitura nesses dois quadrantes, tá bom? Então, eu percebo aqui que os dois isômeros são opticamente ativos, porque interagiram com a luz polarizada. Então, ambos provocaram rotação. Então, isômeros opticamente ativos, aqui, ó, opticamente ativos. Eles giram, eles rotacionam o plano de propagação, tá? Da onda. Ô, gente, pelo amor de Deus, cuidado. Rotacionar o plano de propagação da onda não é provocar reflexão ou provocar refração. São duas coisas completamente o quê? Distintas, tá bom? A onda eletromagnética, ela não tem a sua direção nem seu sentido alterado, tá? Então ela vai passar por aquela amostra sem sofrer, difração, que é a mudança de ângulo, ou sem sofrer reflexão. Mas o
plano vai ser rotacionado para a direita ou vai ser rotacionado para a esquerda, tá bom? Então, esses isômeros A e B são opticamente ativos no par de enantiômero. E sempre no par de enantiômero, um vai desviar o plano de propagação para a direita e um vai desviar, né, o plano de propagação para a esquerda, ou rotacionar, melhor dizendo. E aí nós vamos dizer que esse isômero que rotaciona o plano de propagação da luz para a direita, ele é o isômero dextrógeno. Dextrógeno, ok? E o isômero que rotacionou o plano de propagação com ângulo para a esquerda, ele é chamado de isômero levógeno. Isômero levógeno. Aqui, galera, muito cuidado, tá? Os ângulos alfa, tanto do dextrógeno quanto do levógeno, eles são absolutamente iguais. A diferença é que essa rotação acontece, não é, para a direita e essa rotação acontece para a esquerda, tá bom? Então, o que nós vamos observar é isso. Para um par de enantiômeros, o dextrógeno e o levógeno interagem com a luz da mesma forma, mas provocando rotações em sentidos opostos, tá? Dextrógeno para a direita, levógeno para a esquerda. E na nomenclatura, nós utilizamos o mais, ok? Ou o Dzinho, mais, né? Ou D, deixa eu colocar assim, ó, mais, ou D, para indicar que é o isômero dextrógeno, e nós podemos usar o menos, tá? Ou o L, para indicar que é o isômero levógeno, tá? Ou seja, quando eu pego o parzinho desses dois compostos, que são os enantiômeros, que são imagens especulares, né? Um deles rotaciona o plano de propagação para a direita, né? O outro rotaciona o plano de propagação para a esquerda. Ou seja, eles apresentam ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade em solventes aquirais, né? Tudo isso absolutamente igual entre si. Mas eles interagem com a luz de forma o quê? Diferente. Ou seja, a luz, não é uma ferramenta para que a gente enxergue a diferença existente entre esses dois no espaço, tá bom? Então, eu consigo ver isso experimentalmente quando, não é, essa montagem adequada ela é realizada, tá bom? Então, continuamos na próxima aula. Até daqui a pouquinho. Espero vocês. Fui!